nós estamos aqui nessa noite, para poder rever os amigos, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 20 e o 21. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós lemos aqui a Tua palavra é a verdade, que esta verdade possa trazer ensinamentos para a nossa vida nesta noite, que o Teu Espírito Santo possa agir através da palavra e que esta palavra cumpra todo o propósito para o qual ela foi designada nesta noite. Pai, nós oramos confiantes em tudo no Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. E amém. Igreja, nós encontramos dentro da palavra de Deus outras passagens bíblicas que falam sobre o fermento. E na maioria delas, pastor Antônio, a Bíblia fala de uma forma negativa. A Bíblia fala do fermento como algo que traz prejuízo, como algo que pode contaminar a própria igreja, o próprio corpo de Cristo. Então nós temos a maior parte da Bíblia falando coisas negativas em relação ao fermento. E algo me chamou a atenção nesse texto, porque exatamente nesta passagem de Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21, a palavra do Senhor, o próprio Jesus, está comparando o seu reino ao fermento. E isso me chamou a atenção porque em tantas outras passagens o fermento é usado de uma forma negativa, e agora então nós encontramos o próprio Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor, comparando o seu próprio reino ao fermento. E eu comecei a meditar um pouquinho na Bíblia, no que a Bíblia estava querendo ensinar, e também um pouquinho sobre o que o fermento pode trazer ou realizar. E eu entendi algumas coisas aqui que são alguns princípios para a edificação das nossas vidas nessa noite. Amém? Eu entendi que Deus estava querendo ensinar a sua igreja, porque a igreja, eu e você, fazemos parte desse reino. Nós somos parte desse reino de Deus, constituído pelo próprio Deus, a qual Ele é o Senhor e nós os seus servos. O que Deus queria mostrar a cada um de nós, o que Deus gostaríamos que nós aprendêssemos com essa passagem, eu tenho certeza que assim como eu fui edificado, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai trazer edificação para a sua vida. Eu descobri algumas coisas sobre o fermento. Primeiro, o fermento não tem muita utilidade se ele ficar somente junto. Se nós pegarmos um frasco de fermento, né? É o pó royal, né? Antigamente ele era até de papel, agora mudou, né? Ficou até bonitinha a embalagem, né? Mas se você pegar uma embalagem de fermento e deixar guardado, até bem guardado, e passar o prazo de validade, o que vai acontecer com ele? Repito, não vai estragar, se perder. Porque o fermento não foi feito para ficar só ele. O fermento foi feito para ser compartilhado. Assim como Jesus está trazendo essa comparação aqui do seu reino, a qual nós fazemos parte, e nós podemos aqui, nessa noite, entendermos que nós somos o bom fermento de Deus. Nós aqui juntos, somente se nós ficarmos trancados aqui, se o fermento ficar dentro da embalagem somente, ele não vai cumprir o seu propósito. O propósito do fermento de Deus, que somos nós, é muito maior.
Diz para quem está do seu lado: não fique trancado aqui dentro. João capítulo 17, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Eu sei que vocês ouvem sobre isso aqui já há muitos anos. A missão do fermento, a missão da igreja, não é estar dentro da embalagem. Aqui dentro desta bela embalagem nós podemos nos fortalecer, nós podemos aumentar e desfrutar de uma comunhão, mas na verdade o maior papel do fermento é lá fora. O fermento precisa estar misturado com a massa. E a massa aqui que eu vos falo é o próprio mundo, é as próprias pessoas que ainda não fazem parte, as próprias pessoas que ainda não comungam dessa fé e não desfrutam do Jesus Cristo que nós desfrutamos. Então, primeiro, nós não temos muito valor e não cumpriremos o nosso propósito se nós nos resumirmos a estarmos aqui dentro. Segundo, a porção de fermento que se usa em qualquer coisa que for realizar é muito menor do que a própria proporção de água e de farinha. Vamos pensar aqui na fabricação de um pão, um simples pão. Pega-se ali a farinha, pega-se a água e a quantidade de fermento que se põe é muito pouco, é pequena. Comparado à farinha e à água, é pequena. Mateus capítulo 10, versículo 1: tendo chamado os seus 12, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. As coisas do reino de Deus começam pequenas. Amém? Amém. Jesus começou a sua igreja com 12. Ele reuniu 12 homens. O que seria 12 homens para um monte de judeus ali em Israel? O que era 12 homens comparado à multidão que se reunia ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes? O que era 12 homens? Qual era a representação de 12 homens comparado a centenas e milhares de pessoas que saíram de toda parte do mundo para participarem daquela festa ali em Pentecostes? Mas a Bíblia diz que ainda que houvesse uma multidão fora daquela casa ali, onde eles estavam buscando ao Senhor, o barulho que houve lá dentro foi tão grande com aqueles homens, aquela parte pequena do reino, que isso começou a se multiplicar. Pastor, Deus começou uma obra em minha vida. Fique tranquilo, porque ela só tende a crescer. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Amém? Tudo começa pequeno. Eu costumo dizer lá em Lençóis que a única coisa que nasce grande, irmão, é monstro, né? É monstro. Filho de dinossauro, né? Só monstro. Às vezes as pessoas não entendem. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você está aqui dentro e você acha que é muito pequeno o que foi colocado nas suas mãos. Às vezes você está aqui dentro e está pensando: ai, mas eu tenho que fazer, o meu papel aqui é só arrumar a cadeira. Ai, o que eu tenho para fazer aqui é tão insignificante. Não, não é. Isso vai crescer nas tuas mãos. E a Bíblia nos orienta sobre isso. Ser fiel no e no muito, te colocarei. Guarda nas tuas mãos aquilo que o Senhor te deu, para que o inimigo não roube. Valorize, entenda isso. O reino, as coisas do reino começam pequenas, mas elas tendem a crescer. Essa igreja é a maior prova disso. Outra coisa, o fermento, ele não é influenciado pela massa, mas ele influencia a massa. Eu acabei de dizer a vocês que a nossa missão não é aqui. A nossa missão é para aqueles que não conhecem. E aí você pode ter pensado: pastor, mas se eu for no mundo e o problema de eu me contaminar com o mundo,
Irmão, Jesus não nos comparou ao fermento à toa, porque o fermento, mesmo sendo colocado na massa, ele não é influenciado pela massa, mas ele muda a massa, ele transforma a massa. A sua reação gera uma transformação na massa. E isso é uma das outras coisas que Deus está nos ensinando. Nós precisamos sair daqui e irmos às pessoas que estão sofrendo lá fora, e nós não vamos nos contaminar, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. A Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade. Nós não precisamos ter medo de nos aproximarmos daqueles que estão sofrendo. Eu já contei, eu não sei se eu contei aqui já, mas eu vou contar hoje. Existem muitas pessoas que têm medo da missão por causa da consequência da missão. Uma delas é, aqui em Goiás talvez não aconteça, mas lá em São Paulo acontece. Às vezes você fala, irmão, vai orar para mim lá na casa da irmã tal. Tem uma tia dela lá que está com problema. Ih, pastor, aquela mulher lá é demônio, hein? É demônio. Pastor, eu não vou não, porque se eu chegar lá e o demônio, como é que faz? Eu falei, não, como é que faz? É no nome de Jesus. E eu me lembrei aqui de uma história, pastor, que eu ouvi e eu quero contar. Porque nós somos o bom fermento de Deus e nós não temos que temer o inimigo. Nós não temos que temer a massa, irmãos. Amém? Nós somos colocados aqui para influenciar essa massa. A história é a seguinte. Uma igreja estava reunida num dia, num culto abençoado, pastor pregando ali, e era uma época de carnaval, pastor. Eu não sei se eu já contei isso aqui. Eu conto essa história em muitos lugares, nem lembro. E de repente começou a chover e havia um rapaz que estava passando pela rua, descendo lá para o carnaval. E de repente, quando começa a chover, esse rapaz olhou e a porta aberta que estava era da igreja. E esse rapaz entra correndo na igreja. E o interessante é que ele estava usando uma fantasia de diabo. E quando esse rapaz entra na igreja vestido de diabo, ele percebe que todo mundo sai correndo. O pastor sumiu. Os irmãos sumiram. E ele olha do lado, aí ele cresceu, né? Falou, rapaz, agora eu fiquei importante, ficou só eu aqui. Ele olha do lado e vê uma senhora na cadeira, trêmula. E ele chega perto dela e diz assim, e você? Ela falou, eu não tenho nada contra o senhor, não. O pastor aqui fala mal de você. Pensa num homem que critica você aqui. Eu não tenho nada contra você. Nada. E ele perguntou para ela, por que você não correu? Ela falou, como? No meio da confusão arrastaram a minha muleta? Ficou eu aqui. Ficou eu aqui. O fermento, o bom fermento de Deus, não precisa ter medo de se misturar com a massa. Porque a unção de Deus está sobre nós. O Espírito do Senhor está em nós. E Ele tem nos ungido para pregar o Evangelho. A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez, de avanço, de conquista, e não espírito de medo. Amém? Amém. Mas o que mais nós podemos aprender aqui com o fermento? O fermento trabalha calado. Tanto fato interessante. Alguém aqui, as mulheres principalmente, né? Às vezes na hora de fazer um pão, fazer um bolo, quando você colocou o fermento na massa lá, a hora que começou a crescer, ele começou a gritar, eu sou o fermento, eu sou o fermento. Alguém já viu isso? Eu que estou fazendo crescer, eu sou importante. Eu sou importante. Alguém já viu isso? Porque o fermento, irmão, Jesus foi maravilhoso nessa passagem aqui. O fermento trabalha calado. Ele vai transformando o calado. O fermento não necessita ser aplaudido. O fermento não necessita ser ovacionado. O fermento não tem necessidade de que reconheçam o nome dele e que seja feito, às vezes, até uma
devem ser feitas num lugar separado e quieto. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em silêncio vai ouvir a tua oração e vai te responder. Precisamos aprender isso. O fermento trabalha calado, quieto, em silêncio. Mas tem mais. O fermento, um dos princípios ativos ali do fermento, para que ele faça a massa crescer, é o calor. Repita comigo: calor. Calor. Em outras palavras, a pressão. Irmão, eu vou falar o que eu estou acostumado a falar na Salem. Crente, até o diabo é. E a Bíblia diz que ele treme. Crente e religioso não gosta de pressão. Mas aquele que é o bom fermento de Deus, ele deseja pressão. Pastor, ele é masoquista? Não, ele quer crescer, irmão. Sem o calor não cresce, sem a pressão não cresce. Ele entendeu que quanto mais pressão vem sobre ele, mais a massa vai crescer, mais o seu propósito vai ser cumprido. E às vezes eu fico triste, aqui não acontece não, mas na Salem acontece. Às vezes você vai e fala com um cristão e cerca ele, diz: irmão, ele fala: pastor, você está me impressionando, é muita pressão para mim. E eu digo: eu quero que você cresça muito, meu filho. Eu quero que você cresça, que você cumpra o seu propósito. Pastor, eu estou sofrendo muita pressão. Quem está sofrendo pressão aqui? Ah, não tem quase ninguém então, pastor. Não, aqui é tranquilo, né? Ah, não, eu vou. Não, que é isso aí? Precisa filmar isso aqui, Mario, né? Aí o povo vai falar que eu sou bravo mesmo, né? Que é o que eles falam lá, nossa, pastor Rodrigo é bravo, né? Não é não. Alguém aqui sofre pressão, irmão? Ah, do pastor Antônio não, mas e no seu trabalho? E na escola? E na rua? Hã? Não tem pressão, não? Quando a pressão vem, você grita o quê? Deus, tira essa luta da minha vida. Tira essa tribulação da minha vida. Amém, irmão? Continua orando assim. Mas talvez você precise mudar só um pouquinho a oração. Deus, me leva ao crescimento necessário. Me leva à maturidade cristã, porque nós estamos, irmãos, num estágio de crescimento até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Jesus disse: no mundo tereis aflição, no mundo vai ter pressão. Na verdade, eu às vezes vejo o mundo como uma grande panela de pressão. Eu imagino se eu sou um cupim, pastor, dentro da panela. Não é para ir amolecendo a carne. Irmãos, nós viveremos pressão todos os dias da nossa vida. O mais importante não é saber o tamanho da pressão, mas é como lidar com isso. É como aproveitarmos esses momentos de dificuldade, adversidade e luta e transformarmos isso em possibilidade de crescimento, de conquista, de vitória. Quando nós olhamos para as pessoas de destaque do mundo, seja ela em qual meio for, futebol, um escritor, um artista, você acha que a pessoa chegou lá como, irmão? Ela nasceu já aqui, ó, já brilhou, não é assim não, irmão. Senta com alguém que está numa posição de destaque, de honra, e pergunta para ela como foi o caminho. Um dia nós estávamos numa reunião e na cidade de... Quando nós fomos lá no For God, lá em Brasília. E eu me lembro de uma coisa que o pastor que estava ministrando lá disse. Que um dia ele estava ministrando, ele é um pastor de uma grande igreja, a igreja dele se reúne até em estádio de futebol, porque na igreja não cabe. E um pastor chegou nele e disse assim: pastor, põe a mão na minha cabeça porque eu quero receber essa unção que o senhor tem.
Eu quero ter essa multidão. Eu quero ter essa multidão. E o pastor olhou para ele e falou assim: irmão, antes eu quero te perguntar se você está disposto a passar pelo que eu passei para ter essa multidão. Porque às vezes, irmãos, nós queremos o troféu, mas o suor da conquista nós não queremos. E Jesus está nos comparando aqui a um fermento. O reino é como um fermento. A pressão vem para crescer. Então, se você está sob pressão, não se desespere. Cresça, amadureça, conquiste, avance, não pare, siga, não duvide, busque, ore, chore se for preciso para Deus, mas não para. Continua, porque lá na frente nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? E por último, para nós orarmos, depois que o fermento foi colocado na massa, ele não pode mais se separar. Essa igreja aqui foi plantada nessa cidade, e eu me lembro que em uma das primeiras reuniões que eu fui do conselho de pastor aqui, eu compartilhei isso muito triste com o pastor Antônio na época. Nós chegamos lá e o líder lá que estava conduzindo o trabalho, o pastor Antônio não pôde ir, estava dando aula e pediu para que eu fosse. E eu me lembro que ele falou bem assim na reunião, olhando para mim: existem uns aventureiros que chegam em nossa cidade de vez em quando aí. Não sei se o senhor lembra disso, eu falei para o senhor. Eles vêm, se ajuntam com alguém da cidade aqui e pensam que pode fazer um movimento. Mas vamos orar para que Deus possa separar o joio do trigo. Ah, irmão, hoje eu queria encontrar eles. Até porque, irmão, na vida a gente nem sempre sobe a escada. E eu aprendi isso com o pai do pastor Éder, esqueci o nome dele, pastor Otílio. Ele me chamou e disse: menino, deixa eu te ensinar um negócio. Quando você estiver subindo a escada da vida, não despreze, não zombe dos que estiverem descendo, porque amanhã você vai estar descendo e vai precisar da ajuda dos que estão subindo. Irmão, nós nem sempre estamos em cima. Às vezes, o próprio Deus nos leva a um deserto e nós precisamos de uma mão estendida. Essa igreja foi plantada por Deus nessa cidade. E ela tem um propósito de crescimento. De crescimento. Não somente aqui, mas em todo o Brasil. E quem sabe até fora do Brasil. Então você, como parte dessa grande embalagem de fermento de Deus, chamada Igreja Batista Central de Rio Verde, não tenha medo, porque Deus está no controle. E Deus está nos levando ao crescimento e à maturidade. Não tenha medo, não se desespere. Amém? Quantos querem ser usados por Deus? Quantos querem cumprir aqui o propósito de Deus para você? Eu quero que você se coloque em pé então neste momento para nós orarmos. Antes mesmo de soltar a canção, existe um outro princípio ativo usado para o fermento. Qual é? Dê uma dica aqui, a água. Amém? Dê uma ajuda aqui. Aqui foi comparado o Espírito Santo. No teu interior? Opa! Oh glória! Esse Espírito dentro de nós está ativando, está fazendo com que o fermento possa alcançar o seu objetivo. Nós precisamos do Espírito Santo. Mesmo sendo fermento de Deus,
mesmo podendo causar tudo isso, nada disso poderá ser feito sem Ele. O Espírito Santo de Deus. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito? Eu não conheço ninguém que tenha tido o desejo de ser cheio do Espírito Santo e Deus tenha negado isso. Mas você precisa pedir, você precisa desejar, você precisa buscar isso de todo o teu coração. Amém? Os intercessores já estão se posicionando para orar. Eles vão interceder para nos ajudar. Mas você precisa orar. Eu quero que você feche os seus olhos, para que esse Espírito Santo de Deus, comparado à água, oh Deus, Senhor, que o teu Espírito Santo possa vir sobre nós. Existe uma obra, Pai, para que nós possamos realizar. Existe uma missão, existe, ó Deus, um projeto do Senhor. E nós entendemos pela Tua Palavra que o Senhor nos comparou ao fermento. Nós aprendemos tudo que nós podemos gerar, tudo que nós podemos fazer. Mas nada nós podemos fazer sem o Senhor, sem o Teu Espírito. Ó Deus, derrama o Teu Espírito sobre nós nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, esse Espírito comparado à água, Senhor, que Ele possa vir transbordando dentro de nós, acendendo o nosso coração, nos impulsionando, para que nós possamos ir de encontro a essa massa que chora, que clama, que espera, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua unção, Pai. Derrama a Tua unção, Pai. Igreja, se você deseja, clama a Ele. Clama a Ele. Oh, aleluia. Eu quero que você busque ao Senhor de coração. Eu quero que você busque ao Senhor. Eu quero que você se renda aos pés do Senhor, para que nós sejamos cheios do Espírito. Vem, Espírito Santo.
Você que se compromete diante desse texto bíblico a ser um instrumento nas mãos de Deus, a cumprir o teu propósito, independentemente da situação. Nós estamos diante de um grande alistamento agora. Os olhos de Deus estão sobre este lugar. Tu tens liberdade para fluir em nós e através de nós. Toca a tua igreja, Senhor, o teu povo. Você que se compromete com isso, coloque a mão no seu coração, com os seus olhos fechados. O nosso Senhor está aqui. O general de guerra está aqui. Oh, aleluia.